Bom dia, meu povo. Firmes e fortes aí para iniciarmos mais uma catequese. Hoje falando sobre as partes da missa. Vamos chegando aí. Quem que já está acompanhando, já dá um bom dia. Bom dia, bom dia. Quem que já está aí? Bom dia, meu povo. Quem que já está acompanhando a catequese? Tô vendo a Maria Heloísa chegando. Quem mais está aí? Dá um bom dia. Pedro Levi, bom dia, Pedro. Júlia Gonçalves, bom dia. Firmes e fortes. Vamos chegando aí, meu povo. Ruth, bom dia. Henrique Carvalho, bom dia. Sérgio Paulo, bom dia. Miguel Antônio, bom dia. Deus abençoe. Hoje nós vamos iniciar a nossa conversa sobre as partes da missa. A Selma Alvarenga, bom dia. Wellington, bom dia. Magali, Marli, bom dia. Bom dia a cada um que vai chegando. Deus abençoe vocês. Obrigado pela sua presença mais uma vez na nossa catequese. E a partir de hoje, nós faremos algumas catequeses para compreendermos melhor a Santa Missa, para melhorar a nossa participação na Santa Missa. Se você puder, já compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam participar conosco também dessa catequese. Sara, bom dia, Sara. João Otaquim, bom dia, João. Lucimar, bom dia. Cada um que vai chegando aí, bom dia, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Romildo, bom dia, Romildo, um abraço para Dora. Marli Moreira, bom dia também. Bom dia, Naira, Ana Paula Siqueira, bom dia. É isso aí, meu povo, vamos acompanhar a nossa catequese hoje, falar um pouco sobre a Santa Missa, nossa participação na Santa Missa. Tudo certinho, aguardamos minutinhos para a gente fazer a nossa oração. Se você quiser, coloca também no comentário a sua intenção de oração para hoje, por quem você está rezando, por quem você quer oferecer esse momento nosso de catequese. Vamos lá, meu povo. Maravilha, vamos iniciar a nossa oração. Então, rezando por cada um de vocês que está hoje acompanhando a nossa catequese. A Carmen chegou, o Renan. Ô, João, hoje é seu aniversário, 11 anos. Que maravilha, João. A gente vai rezar uma Ave Maria caprichada pela sua vida, pela sua família. Que bom, viu? Que bom, João. Muito bom. 11 anos eu fiz há 30 anos atrás, João. Já pensou, João? 30 anos mais velho que você. É bastante, hein? Simone, bom dia, Simone. Rogério, bom dia. O João tá perguntando, tudo bem comigo? Tudo bem comigo. Bom dia, Tassiana. Firme e forte. Vamos rezar pela saúde de Solange e Tiago. Vamos rezar sim. Então vamos iniciar hoje a nossa catequese. Hoje a gente vai conversar sobre a Santa Missa, como que a gente pode participar melhor da Santa Missa. Na descrição do vídeo coloquei o link aí também do meu blog, o meu site, que vocês podem visitar, tem bastante texto lá. Todos os vídeos mais importantes que eu faço, eu já coloco o link também lá no site. Lá vocês encontram bastante coisa, como um ponto geral de tudo aquilo que eu tenho nas redes sociais, nos trabalhos por aí. A Anair pedindo oração pela pastoral da criança, por uma amiga da pastoral. O irmão foi assassinado ontem. Olha que coisa difícil, né, para essa família. Vamos rezar sim nessa intenção.
Cada um que vai chegando aí, por favor, dá a sua curtida. O João Henrique acabou de entrar. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas acompanhem a nossa catequese também, tá certo? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juliana chegando, bom dia Juliana, um abraço aí para as crianças, para o Fábio, para vocês todos. Lívia, bom dia Lívia. Lívia, eu não vi os vídeos não. Onde que você mandou os vídeos? Você mandou onde? No Facebook? É que o Messenger do Facebook eu quase não olho. Depois eu vou dar uma olhadinha, mas eu não vi não. Eu acho que você mandou na página da paróquia, né? Não mandou para mim. Na página da paróquia nós temos outros administradores também. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a Santa Missa, mas certamente a gente hoje é uma introdução geral, né? E a gente vai ler um texto do Evangelho que é simplesmente lindo. Um texto, uma passagem do Evangelho. Vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente ler essa passagem de vez em quando, principalmente quando você estiver muito desanimado na sua vida de fé. Esse texto aí eu quero que você anote, vai valer a pena você reler, principalmente quando você está perdendo gás. Sabe assim, tem vez na época da vida de cristão, a gente parece aquele balão cheio lá, né? Que acabou de encher e tá cheio de gás, tá animado lá. Tem hora que a gente fica meio murcho. A gente é igual uma bexiga, né? Enche e esvazia. E essa passagem do Evangelho, ela vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a própria missa, mas principalmente quais são os passos que a gente precisa fazer para fortalecer mais a nossa espiritualidade. Se você estiver precisando disso, diz, né? Olha, eu também quero aprender. Deixa um comentário aí se você em algum momento já ficou desanimado também, né? Todo mundo na fé, na vida, no trabalho, nos estudos, de vez em quando a gente fica desanimado. E se a gente tiver algum recurso para a gente se animar, é importante, né? Que passagem que é essa? Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários para os colegas de vocês poderem ler, por favor. Ó, tem mais gente aqui. A Adriana tá com o Diágono, a Clarice acompanhando a catequese, a Márcia. Um abraço para o Wanderson, para as meninas aí. Vamos agora ler o texto. Eu quero que vocês anotem no comentário o texto que é esse. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Então, Lucas 24, do 13 ao 25. Coloca no comentário para eu ver se você está acompanhando, porque eu acho que eu estou sozinho, ninguém está curtindo, ninguém está compartilhando esse vídeo, eu estou aqui largado e abandonado. Bom dia, Gisele, bom dia, Clarice, bom dia, Andréia, o Renan que está acompanhando, da Catequista Isabel. Lícia, bom dia, Lícia. Um abraço aí para o João Pedro também. Vamos lá. Qual foi o evangelho que eu passei? Ninguém colocou nada no comentário. Ninguém está acompanhando essa catequese, está tudo aqui largado. Cadê vocês acompanhando aí? Por favor, coloca no comentário para eu ver. O Felipe Augusto acompanhando também. Deus abençoe. Ninguém colocou comentário nenhum, gente. Lucas 24, do 13 ao 35. Vamos lá, deixa eu ver se chegou algum comentário aqui. Roberto Biroli, bom dia, Roberto. Firme e forte. Marcelo tá bem. Rosineide, bom dia. Selma já colocou o comentário, então agora a gente faz a leitura. Então a gente vai ler Lucas 24, do 13 ao 35. Essa é a passagem do Evangelho que você tem que deixar anotado para você ler quando você ficar desanimado em qualquer coisa da sua vida. Desanimado no casamento, desanimado na vida de fé, desanimado no trabalho, seja o que for, tá certo? Vou fazer uma leitura um pouco mais corrida
e depois eu vou comentar como esse evangelho ajuda a gente a entender a Santa Missa. Vocês me dão um segundo que eu tenho que ligar o ventilador, que a testa já está brilhando um pouquinho mais. Um segundinho. Joia, vamos lá. Diz assim, o Evangelho de Lucas: eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia, é o dia da ressurreição, para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios, que dá mais ou menos aí uma distância de uns 11 quilômetros, de Jerusalém. E conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que aconteceram nestes dias? Jesus respondeu, disse-lhe ele: quais? Responderam: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Olha que passagem do Evangelho bastante inquietante para nós, principalmente se hoje alguém que esteja acompanhando nossa catequese se sinta um pouco desanimado, ou na sua vida de fé, na sua vida de família, na sua vida de ambiente de trabalho e tudo mais. Esse texto, se vocês repararem, ele fala bastante coisa para a gente sobre a Eucaristia. Primeiro, se você está chegando agora e não compreendeu muito bem o que está acontecendo, a gente está lendo o trecho
de Lucas 24, do 13 ao 35, que é a chamada história dos discípulos de Emaús. E o que eram? Eram discípulos que acompanharam Jesus, foram acompanhando os ensinamentos de Jesus, foram seguindo lá, se entusiasmaram e começaram a ser discípulos de Jesus. Não eram somente pessoas assim curiosas que queriam ver, mas eram seguidores, eram discípulos. Mas depois da morte de Jesus, eles ficaram ali meio que escandalizados, que é uma coisa que muitas vezes a gente também fica. Você pensar, Jesus multiplicou pão, Jesus ajudou pessoas que estavam com fome a comer. Quando Jesus teve sede, deram para ele vinagre. É uma coisa que te deixa triste. Alguém que fez tanto bem e sofre daquele jeito. Jesus curou leproso, Jesus deu a visão a cegos, Jesus fez pessoas que eram paralíticas voltarem a caminhar, e você vê Jesus ser torturado, e quando é pregado na cruz está completamente desfigurado no seu sofrimento. Isso deixa qualquer um assustado. Como que pode alguém que fez tanto bem sofrer tanto, receber tantos males? Morre, e os discípulos ali não veem até aquele momento algum resultado, alguma diferença. Então, é compreensível a gente entender esse desânimo dos discípulos de Emaús. Eles tinham saído da casa deles, começaram a seguir Jesus, Jesus morre em Jerusalém, eles estão voltando para casa. É como a gente. Quantas vezes alguma pessoa ela não pensa em desistir? Para que eu vou procurar fortalecer minha fé se tudo isso está acontecendo, se tantas coisas difíceis estão acontecendo? E a gente quer voltar para casa e largar a nossa rede com Jesus, largar a nossa missão com o Senhor. Então, preste atenção como é importante a gente ler o Evangelho. A gente já treinou nessas últimas semanas, né? Um pouco mais o jeito de ler a Bíblia, um pouco mais o jeito de interpretar a Bíblia. Mas essa passagem, ela começa a contar então que eles estavam voltando. E diz assim, olha, o próprio Jesus começou a caminhar com eles. Gente, isso é das coisas mais bonitas da vida. É a gente descobrir que Jesus sempre caminha com a gente. Porém, tem um detalhe. Tem hora que os nossos olhos estão impedidos e a gente não reconhece que Jesus caminha com a gente. Então, você aí que está na sua casa, se sentindo desamparado, se sentindo desanimado, achando que a vida de fé, que a religião, que a sua esperança, que tudo isso está perdendo o valor, o que a gente precisa olhar? Dá uma olhadinha do seu lado aí, né? Jesus está do seu lado, mas talvez a gente não está conseguindo enxergar. Quantas vezes na vida a gente vai olhar para trás e vai ver, realmente foi pela força de Deus, porque se Deus não estivesse do meu lado, eu teria desmoronado. Agora, se hoje a gente está se sentindo desanimado, como é que a gente faz então para conseguir enxergar a presença do Senhor? Vocês reparam que Jesus começa a caminhar com eles, eles não percebem que é o próprio Jesus, mas Jesus faz eles falarem. O que vocês estão conversando por aí? Eles falam, você não está sabendo não? Aí Jesus, o quê? Né? E eles começam a contar as coisas. Eles começam a contar as decepções que eles tiveram. Olha, nós esperávamos, mas aconteceu tudo isso. Tem uma parte da missa que é muito parecida. Nesse período a gente está acompanhando a missa das nossas casas. Mas quando você vai rezar, quando você vai participar da missa, você se prepara. Quer ver uma coisa legal? Quando você vai fritar ovo, pelo menos é a minha prática, é a minha experiência, é sempre melhor você esquentar o óleo, depois você joga o ovo. Dependendo da idade que você tiver, nem pensa nesse exemplo, fala para sua mãe te mostrar como é. Ninguém vai ficar mexendo em panela agora sem poder, né? Quando você esquenta o óleo e joga o ovo para fritar, ele já vai todo assim fritando, ficando todo bonitão, né? Por quê? Porque o óleo está quente. Então você preparou ali para fritar o ovo. Quando a gente vai rezar, a gente também precisa se preparar um pouquinho.
eu sempre peguei no pé das pessoas que chegam atrasadas para as coisas. Quando você chega atrasado, você não tem tempo para se preparar, né? Você chega atrasado para a aula, era para ter tirado um livro, você tirou outro, era para pegar a caneta, você esqueceu, aí tem que mexer na mochila de novo. Você chega atrasado para um compromisso seu, você não vê direito quem são as pessoas que estão ali, você fica um pouco envergonhado, tudo assim. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre tem que se organizar para chegar um pouco antes e a gente se preparar melhor. Então, quando você vai rezar, faça a sua preparação também. O que é isso? Bom, não adianta eu tentar rezar agora se eu tenho uma outra coisa para fazer e minha mãe vai me chamar. Então, eu faço primeiro a minha obrigação, depois eu vou lá parar um pouquinho as coisas para eu rezar. Não vai adiantar eu rezar sendo interrompido. Você vai estudar, você fala, bom, eu preciso do caderno, preciso do livro, da caneta, você põe ele e estuda ali do seu lado. Não vai sentar para isso, mas cadê a caneta? A caneta do outro lado, vai lá atrás para buscar. Tudo na vida, quanto mais a gente prepara, quanto mais a gente se organiza antes, melhor a gente faz, certo? Quando você vai participar da missa, você chega mais cedo e você deveria fazer um pouquinho a revisão da sua semana. Como é que foi essa semana? Por exemplo, hoje tem missa às 18 horas, alguns vão acompanhar pela missa. Mas antes de começar a missa, você já senta aí da sua casa e já começa a pensar, como que foi minha semana? O que eu fiz de bom? O que eu não fiz de bom? O que me aconteceu de legal? O que não foi legal? Como foi que eu vivi essa semana? Analisa. Porque aí você vai dizer, olha, semana que vem eu gostaria que fosse assim. Semana que vem eu gostaria que fosse assim um pouco melhor. Quando você avalia a sua vida, você se planeja melhor, você se conhece melhor, você percebe que rumo está acontecendo a sua vida. E é o que Jesus provoca neles. Quando Jesus pergunta, mas o quê? O que está acontecendo? Me conta, né? Eles começam a falar de tudo aquilo que eles experimentaram, tudo aquilo que eles viveram e tudo aquilo que eles sofreram. Na missa, quando a gente está participando da missa, isso é verdade, olha só, ninguém deixou mais nenhum comentário aqui, ninguém falou nada, ninguém deu uma curtida, ninguém compartilhou, eu acho que eu estou falando sozinho. Se tiver alguém aí do outro lado, manda um comentário aqui para eu poder ver que tem alguém acompanhando a catequese. Porque vocês desaparecem, não se manifestam, e eu fico aqui falando, parece que eu estou falando sozinho. Vocês têm que reagir para eu poder ver que tem gente aqui comigo, senão eu já começo a ficar magoado aqui, sozinho desse lado da catequese, tá bom? Então, quando você inicia a missa, você já vai ter claro no seu coração, na sua cabeça, como é que está a sua vida. Porque um primeiro momento, hoje a gente não está detalhando parte por parte da missa, a gente está pegando aquele espírito geral da missa, aquele entendimento geral da missa, para a gente começar a observar. Eu quero que vocês comecem a observar as partes da missa daqui em diante. Mas a importância do ato penitencial. O ato penitencial é o momento em que a gente vai exaltar a misericórdia de Deus diante daquilo que é o nosso dia a dia. Então, o ato penitencial não é um momento ali de você ficar desesperado pensando no que está dando errado na sua vida. O ato penitencial não é nenhuma tortura na cabeça de ninguém. Por isso que é sempre uma música simples, por isso é um rito bastante breve, né? A liturgia da igreja até diz assim, ó, o padre está lá no missal para o padre dizer, irmãos e irmãs, reconheçamos diante de Deus os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. É essa coisa. Então, eu vou reconhecer as minhas falhas, eu vou reconhecer os meus limites, para que eu experimente mais a força de Deus agindo na minha vida. Então não é um momento de comoção, não é um momento para eu ficar me torturando, nossa, né? Não, mas é um momento de analisar um pouco melhor a vida. Se vocês repararem, esse primeiro momento do encontro de Jesus com os discípulos desanimados, e que podemos ser todos nós, é um momento em que eles colocam diante de Jesus a própria vida deles. Porém, esse momento é incompleto. Então você aí da sua casa também pode se colocar diante de Jesus e falar, ó Jesus, olha o que está acontecendo na minha vida. Eu estou pensando isso, eu estou vendo aquilo, eu estou achando que está assim, eu estou achando que está assado, né? E como é que está? Mas precisa de um segundo momento. Jesus até começa esse segundo momento
com uma frase um pouco curiosa. Jesus fala assim para eles, né? Como vocês são sem inteligência e devagar para entender as escrituras. Jesus está quase dando aí uma bronca neles. Vocês são meio burrinhos e devagar. A gente fala assim, Jesus não falaria assim, mas é assim que está no Evangelho, né? Então Jesus falando, né? Ó, vocês são insensatos, vocês são, né? Falta um pouco de inteligência. E aí começa Jesus, diz a leitura, repassando de Moisés pelos profetas tudo aquilo que dizia a respeito deles. O que é esse grande momento dos discípulos de Emaús? É a liturgia da palavra. A gente morre e não vai repetir quantas vezes é importante a gente meditar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Quantas vezes isso é importante, né? Se a gente não tiver, é como assim, respirar. Todo mundo que está vivo respira, bem ou mal, mas respira. Mas quando você respira melhor, você tem mais fôlego, você tem mais resistência, você consegue fazer melhor as suas coisas. Quanto mais a palavra de Deus preencher o nosso pensamento, a nossa maneira de olhar a vida, a nossa maneira de analisar a nossa vida, melhor é a qualidade da nossa vida. Tem coisa engraçada e que a gente que tem uma caminhada de fé, a gente deveria aprender. Tem gente no âmbito da literatura, da história, da psicologia, que faz leitura da Bíblia sem fé. Sem fé. Por exemplo, eles querem perceber assim, como é que o povo antigo enfrentava alguns dos seus problemas, enfrentava assim assado. Outros na psicologia vão dizer, como é que em certos textos se manifesta a inteligência do homem de resolver seus problemas. Muita gente lê a Bíblia sem fé e já encontra um monte de coisa interessante, um monte de coisa que ajuda a gente a renovar o nosso pensamento, o nosso entendimento, o jeito da gente se posicionar diante da própria vida. Se essas pessoas sem fé, com outro objetivo, encontram tanta coisa boa na palavra de Deus, imagina se a gente pede a Deus que nos ilumine um pouco mais na nossa leitura. Então, quem não está acostumado a ler a Bíblia, tem que começar a se treinar um pouquinho mais, né? Como eu falei esses dias, deixa a Bíblia perto de você, não deixa a Bíblia guardada. A Bíblia ela tem que estar usada, ela tem que estar mexida, ela tem que estar folheada, ela tem que estar com cara de uma coisa que a gente usa sempre. Se sua Bíblia é muito arrumadinha, muito novinha, muito cheirosinha, é porque ela é um objeto de decoração. Ela não e ela tem que ser pra gente uma grande companheira. Hoje, graças ao celular, você consegue ler a Bíblia do seu celular. Isso é uma outra coisa. Mas tem momentos que a gente tem que parar para ler os textos da Bíblia e deixar que eles iluminem a vida da gente. Uma coisa que a gente aprende nessa passagem dos discípulos de Emaús é essa. Sem a leitura da palavra de Deus, a gente vai ficar murcho mesmo. Se a gente não aprender a meditar a palavra de Deus, se a gente não procurar ler mais a palavra de Deus, a gente não sabe interpretar a nossa vida. Então, se eu não olhar a minha vida através da palavra de Deus, eu não compreendo a minha própria vida. E esse momento que Jesus repassa com ele, os profetas, Moisés e tudo mais, é aquele momento que na missa a gente chama de liturgia da palavra. Aquele momento que a gente senta para aprender, senta para ouvir. É o momento que tem a primeira leitura, que tem o salmo, tem a segunda leitura, aí depois a gente fica de pé para ouvir o evangelho, depois a gente senta de novo, aquele momento lá que o padre vai fazer algumas explicações. Esse momento da palavra, ele é muito importante. É uma pena, a gente vai poder reavaliar isso, mas quantas vezes eu celebrando a missa, na hora que é para ouvir a leitura da palavra, aí tem gente que vai no banheiro, parece um intervalo, né? Vai no banheiro, vai olhar se tem gente na praça, vai ver se tem movimento na calçada, vai beber uma aguinha, né? Que pena. Era aquele momento para você rever a sua vida à luz da palavra de Deus. E toma cuidado com isso. Você não tem que estar preocupado se tem folheto para ler ou não. Você não tem que estar preocupado se o microfone está funcionando direito ou não. Porque se você escutar uma palavra,
essa palavra é Deus falando com você. Então, a proclamação da palavra é aquele momento em que você vai se encontrar com o Senhor. E quanto menos resistência você inventar, você criar, mais fácil vai ser. Agora, se você vai ouvir a leitura e já fica assim, nossa, aquele ali ele está lendo mal. Aquele ali eu leria melhor do que ele, mas pena que não se oferecia, né? Não cria resistência. Quando você senta para ouvir as leituras, você fala assim, fala, Senhor, que teu servo escuta. Tenha a capacidade de dizer, Senhor, estou aqui, estou para te ouvir. O Senhor tem uma palavra para mim, o Senhor tem uma palavra que vai reorientar a minha vida, o Senhor tem uma palavra que pode me dar força, me dar ânimo, estou aqui para escutar. E ainda que tenha do seu lado a pessoa que você mais gosta no mundo, aquele momento não é momento de ficar um cutucando o outro e tendo algum tipo de conversa. Não é momento para isso. Mesmo alguém que esteja trabalhando na missa, pensa o pessoal da acolhida, pensa um cantor, pensa, né, um dos cantores do grupo de música, pensa um ministro, pensa qualquer coisa. É momento de você escutar o Senhor. Agora é você que vai se perguntar, é a palavra do meu colega desse lado que vai me dar luz ou é a palavra de Deus? Então, esse momento de escuta da palavra é um momento fundamental. Você estando dentro da igreja, acompanhando a missa da sua casa, independente da situação que seja, é momento de você escutar o Senhor. Aí vocês vão ver, né, relendo o Evangelho, olha só que legal, o Sérgio está comentando, né? Quanto mais me preparo e me organizo para fazer as coisas, eu entendo melhor. Preciso preparar e silenciar o coração para ouvir e entender melhor a palavra de Deus. Maravilha, Sérgio, é essa a ideia mesmo. Tudo que a gente prepara, tudo que a gente organiza, a gente vive melhor, né? Porque quem corre atrás do improviso está sempre aí perdendo alguma coisa, né? Se você está sempre apagando incêndio na sua vida, você não está vivendo. E a gente tem hora que a gente tem que deixar algumas coisas assim meio que se entroçarem mesmo, para você olhar com um pouco mais de distância a outras e ir reorganizando. Voltando ao Evangelho, vocês vão perceber que conforme Jesus conversa com eles e vai repassando, né, as passagens das leituras, eles vão ficando muito interessados. Até o momento em que eles vão chegando em casa e Jesus ele age como se fosse um pouco mais para frente, porque Jesus não podia invadir a casa deles. Jesus tem que ser convidado. E aí eles falam para Jesus ficar e usam uma expressão muito bonita. E eles dizem assim: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Permanece conosco, Senhor. Eu vou escrever essa frase em latim, que eu queria que a gente começasse a falar ela mais vezes. Na sua oração, por exemplo, quando você for rezar, fala essa frase. Eu vou escrever aqui no comentário, ó. Deixa eu ver se... Ih, o comentário não vai aparecer. Aqui o meu Facebook já travou. Deixa eu abrir de novo. Já coloco o comentário para vocês. A frase é essa, ó. Repete comigo. Mane nobiscum Domine. Mane nobiscum. Aqui. Mane nobiscum Domine. Fica conosco, Senhor. Quando você for rezar, fala para o Senhor, fica conosco, Senhor. Se quiser falar em latim, para ficar mais chique, fala aqui, ó. Mane. Cadê meu comentário que não aparece? Ei, Jesus, a tecnologia tem hora que faz a gente passar vergonha. Aqui, ó, consegui. Mane nobiscum Domine. Mane nobiscum Domine. Fica conosco, Senhor. Nas suas orações diz isso. Fica comigo, Senhor. Na hora que você reza com a sua família, fica conosco, Senhor. E nesse momento, Jesus atende o pedido deles. Olha como Jesus faz. Começa a andar com a gente, mesmo quando a gente não o reconhece. Começa a interagir e ajudar a gente a conhecer a palavra. Mas depois ele quer também ser convidado para entrar na nossa vida. Jesus não é xereta. Ele não vai entrar na sua vida, ele não vai entrar no seu trabalho, ele não vai entrar nos seus estudos se você não convidar. Precisa sempre dizer a ele, Mane nobiscum Domine. E aí ele entra. Só que aí começa a ter uma situação
que vai ser bastante curiosa. Então, como que o povo de Jesus naquela época se alimentava? Hoje a gente tem o supermercado, você tem a padaria, você compra coisas, né? Guarda na geladeira. Os alimentos, eles eram muito mais simples e mais rude, porque você não tinha tanta opção de guardar, se dependendo da comida ia acabar estragando muito rápido, né? Então o comum era pão, ter vinho, né? Como no interior o pessoal matava um porco, aí fritava a carne do porco e guardava no óleo do porco, e essa carne ficava preparada e pronta há bastante tempo. Quando, né, era tudo bem que judeu não come porco, o exemplo que eu dei é só para ilustrar. E quando eles vão servir a comida, então acontece um gesto curioso. Ué, se você está servindo a comida, é você que é o dono da casa, fala, ó, gente, se sirvam. E quando eles põem a comida na mesa, Jesus toma a iniciativa, pega o pão, abençoa, né, dá graça, como diz aqui, todos os gestos, ó. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Esses 4 gestos aqui, vou repetir para vocês gravarem. Tomou o pão, abençoou, partiu e deu. São os verbos que eles mais conheciam Jesus fazendo. São os verbos da multiplicação dos pães, é o verbo da própria cena da Eucaristia, né, da Santa Ceia. E o que é legal, então? Nesse momento, eles percebem que esse homem desconhecido, que esse homem que ajuda eles a conhecerem a palavra, esse homem era o Jesus que eles estavam seguindo e que estava ali ressuscitado. Nesse momento, diz São Lucas, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era o Senhor. Mas quando reconhece que Jesus está com eles, Jesus não precisa mais continuar mostrando que está com eles, porque eles já sabem que Jesus está com eles. Percebem como que é a vida de fé? Todo mundo que fica correndo muito atrás de sinal, se você fica rezando e pedindo sinais, você não está sendo esperto, você está sendo perigoso, você está sendo arriscado. Isso, maravilha, o pessoal está comentando aí nos comentários. A Ana Espina, tudo bom, Ana? Jerusa, bom dia. Outros que foram chegando depois. Lembrem-se aí de compartilhar o vídeo, de convidar as pessoas para depois assistirem essa catequese. Alguém que fica pedindo sinais para Deus não está sendo uma pessoa esperta, está sendo uma pessoa arriscada, uma pessoa que está se colocando em perigo. Porque os sinais, ao mesmo tempo que esclarecem, confundem. A vida de fé, em alguns momentos você vai contar com os sinais, mas os sinais podem atrapalhar a nossa própria vida de fé. Sempre gosto desse exemplo, porque ele ajuda a gente a entender uma coisa fundamental. Quando você entra na igreja e você vai à Capela do Santíssimo, se você não sabe o que é Capela do Santíssimo, próxima vez que você entrar numa igreja, você fala, onde é a Capela do Santíssimo? O pessoal vai te dizer onde é a Capela do Santíssimo. Você vai ver, Jesus Eucarístico está lá dentro, mas você tem um sinal, uma lâmpada, geralmente vermelha, que fica acesa, tá certo? Esse geralmente é o sinal, uma lâmpada vermelha acesa. Indica que Jesus Eucarístico está ali dentro da Capela do Santíssimo. Então, o sinal indica a presença de Jesus. Mas vamos imaginar que acabe a energia elétrica, né? Então, e corte o abastecimento de energia elétrica, vai que estão fazendo um reparo, ou vai que um caminhão cortou um fio, né? E todas essas coisas sempre acontecem. Quando isso acontecer, o que vai acontecer com o sinal? Com a lâmpada vermelha acesa? Ela vai se apagar. E Jesus, na Capela do Santíssimo, ele sai correndo de lá? Ele vai embora? Não, ele permanece. Então, o sinal, ele ajuda, mas tem hora que o sinal pode atrapalhar. Então, imagina se alguém chegasse na Capela do Santíssimo e encontrasse a luzinha apagada e dissesse, então, Jesus não está aqui. Essa pessoa ia ignorar que Jesus sempre está ali, tá certo?
Quando o sacrário está vazio, a porta dele fica aberta. Tanto é que na missa antes da Quinta-feira Santa, a gente deixa a Capela do Santíssimo, o sacrário vazio e a portinha aberta para mostrar que ele está vazio. Mas em outro momento que você chegar na Capela do Santíssimo, mesmo que a lâmpada esteja apagada, não significa que Jesus não esteja lá. Então, quem fica concentrando demais a sua fé em sinais, termina sempre se confundindo. Tá certo? Então, bem-aventurados os que acreditaram sem ter visto. Que bom que de vez em quando a gente vai ver alguma coisa. Mas em muitos momentos da nossa vida de fé, justamente por você acreditar, não precisa mais ver. Então todo o caminho era, os olhos deles estavam como que fechados, eles estavam como que cegos. Jesus está caminhando com eles, eles não se dão conta. Jesus começa a explicar a Escritura e depois eles vão dizer, realmente o coração da gente ardia enquanto ele falava com a gente, né? Mas na hora que eles reconhecem que é Jesus que está lá, a presença física de Jesus já não é necessária, porque eles compreenderam que Jesus caminha sempre com eles. E esses dois, que voltavam de Jerusalém para sua casa, querendo largar o barco, desanimados, confusos, sentimento de derrota, naquele mesmo momento, retornam para Jerusalém. E olha como o Evangelho diz, quando eles chegam para o grupo dos apóstolos, antes deles abrirem a boca, o grupo já diz, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E depois eles vão e contam o que tinha acontecido com eles também. Aqui você tem toda a estrutura da missa. A gente chega à missa com aquele momento em que você vai levar a sua luta, a sua vida, a sua situação difícil. É aquele momento inicial da missa, né, o ato penitencial, o momento quando a gente apresenta a Deus também as nossas alegrias e tudo mais, mas é o momento inicial. Depois tem todo o desenvolvimento da liturgia da palavra, que é o Senhor falando com a gente. Depois a gente tem a liturgia eucarística, que é quando Jesus se oferece a nós pela Eucaristia, e a partir desse momento a gente se sente revigorado para voltar à missão da gente. Então, na passagem dos discípulos de Emaús, você tem aí toda a descrição do movimento da missa. Então, o que eu queria agora, que a gente vai organizar, e falando nisso, ó, quando eu digo assim, manda depois uma foto da atividade, né, da catequese, manda um resumo, tem pai, tem mãe que ainda não recebeu primeira comunhão, não recebeu ainda crisma. Se tiver algum pai ou mãe que ainda não é batizado, façam vocês também, né, essas atividades e vão mandando para o padre. Você está acompanhando a catequese junto também. Faz uma foto, uma selfie, você, seu filho, sua filha fazendo a catequese. É uma catequese familiar. Manda depois no WhatsApp do padre para eu poder colocar nos status, né? Tenho colocado nos status e isso está ajudando as pessoas a se sentirem mais animadas com a nossa catequese também, né? Então, se envolva com esse processo da catequese, porque está sendo um grande bem a todo mundo, a todas as nossas famílias aqui da nossa paróquia e até de fora da nossa paróquia também. Deixa eu ver aqui, ninguém comentou mais nada, me abandonaram de vez aqui, eu estou largado sozinho, eu não estou vendo um coraçãozinho subir, não estou vendo um joinha subir, não sei o que acontece, que vocês abandonaram aqui a catequese e eu fiquei sozinho, gente, que coisa, hein? Cadê vocês aí que não comentam nada? Deixa eu só olhar aqui. Então, a gente vai pegar algumas catequeses para a gente olhar a nossa participação na missa. Então, são catequeses que vão ajudar a gente a entender melhor a missa e, principalmente, a desenvolver uma espiritualidade mais fortalecida, uma espiritualidade com melhor entendimento sobre a missa. A Jerusa está falando que está com a filha Lívia de Moraes Venâncio, o Marcelo falando que está aí também, ótimo, cada um que vai chegando, deixa eu ver aqui, a Clarice também está aí, a Tânia, isso gente, isso mesmo, vão comentando aí para a gente ver quem está, o Henrique Carvalho falando, né, quanto melhor, mais organizado, melhor será, isso mesmo, isso aí gente, né? O que vocês acharam dessa catequese?
mandem aí nos comentários para a gente poder ir comentando aqui também o que vocês mandarem, tá bom? Mandem aí um comentário, o que você achou dessa passagem do Evangelho que a gente leu hoje. Você sabia que essa passagem já falava para a gente sobre a Santa Missa? Você tem alguma dúvida sobre a missa? Aproveita nessa semana para ir mandando para o padre também esse tema da catequese para a gente ir organizando os próximos encontros. Vocês viram que é mês de julho, mas a gente não fez férias, porque catequese não tem férias. É óbvio que se fosse um encontro presencial, a gente tira um período de férias por causa da organização, do descanso, de você passar mais tempo na família. Mas nesse momento, como vocês podem assistir o vídeo em outro horário, então também não é dificuldade a gente manter, tá certo? Queria que vocês olhassem depois, se alguém conseguir colocar aí nos comentários, o link do meu canal no YouTube. Podem procurar o meu canal lá no YouTube, é igual, tudo igual, Padre Cleiton Silva. Digita lá no YouTube, você vai achar curso sobre oração, você vai achar curso sobre cristologia, você vai achar um monte de vídeo para você conhecer mais a sua própria fé. Então quem puder, dá uma olhadinha lá no canal também, tem um monte de vídeo. Não tem maratonar Netflix? Então começa a fazer agora Padre Cleiton Flix, né? Maratona, pega lá os vídeos do padre lá, vão assistir para conhecer mais a sua fé, para se fortalecer. Pega a sua família e fala, hoje a gente vai aprender a rezar com os salmos. Tem lá 6 vídeos para a gente aprender a rezar melhor com os salmos. E quem já assistiu, assista de novo, porque sempre aprende um pouco mais, né? Isso é importante a gente entender. Algumas pessoas estão perguntando sobre batismo. Então aproveito já para mencionar, para vocês também poderem explicar para as pessoas. Vejam, não é difícil marcar o batismo. O difícil é organizar como é que os pais estão querendo que seja feito o batismo. Porque se você chama muita gente, como é que a gente vai juntar na igreja muita gente? A gente já está tendo essa restrição. Depois, o batismo supõe que o padre faça gestos específicos na criança. Tem gestos que você põe as mãos sobre a cabeça da criança. Tem gesto que você vai ungir a testa, né? Tem gesto que você vai ungir o peito da criança, vai jogar água. Então, são coisas que se você tiver 2 crianças, já vai dar um pouco de complicação. O padre vai, impõe a mão na cabeça de uma, aí tem que ou lavar a mão, passar álcool gel, já vai álcool gel na cabeça da criança. Como é que vai, né? Então, não está sendo uma coisa fácil a gente pensar e planejar como é que vai fazer isso. Então, o padre pode fazer o batismo, o diácono também pode. Agora, se as pessoas só querem o padre e não querem que o padre chame um diácono, chame uma outra pessoa, vai ficando um pouco mais complicado. Então, tentem pensar um pouquinho os vários lados das coisas. E como muita gente quer a celebração com muitos convidados, quer chamar a família, aí isso tudo complica um pouco mais. Porém, qualquer necessidade que vocês tenham para entender melhor essas coisas, todo mundo tem o meu WhatsApp. Se você mandar mensagem num dia correto e no horário correto, é sempre certeza que eu consigo responder. Óbvio que muito tarde da noite não adianta mandar mensagem, tá? Só se assim for alguma coisa, né, urgente, padre, reza por mim aí, tudo bem, mas eu não sou bombeiro. Se for um caso que precisa realmente do padre, tudo bem, mas vai mandar mensagem? Manda no horário mais correto. De domingo à noite para segunda-feira é a folga do padre. Eu tento tirar o dia de folga mesmo, que eu tenho que cuidar dos meus pais, né, dar uma assistência, acompanhá-los também. Então, às vezes, a gente acaba não ficando tão atento também ao celular. Mas, fora isso, mandem mensagem. E quem tem o número do meu celular, pode colocar nos comentários, tá? 971844380. O Pedro Levi está perguntando quantos anos eu tenho. Eu tenho 41. 41. Se Deus deixar, faço 42 em fevereiro. E se Deus deixar, agora em dezembro eu faço 15 anos de padre. Uma maravilha, né? 15 anos de padre, mais 8 anos de seminário. Bastante tempo aí já nessa caminhada.
Então lembra de fazer a sua selfie, faz uma selfie em família, né? Manda no celular do padre, aqui ó, é o 971844380. 971844380. É 011, se alguém está fora de São Paulo, é 011. Manda aí para eu poder colocar nos status. O pessoal tá achando muito comovente, muito bonito ver foto das famílias, das crianças aí acompanhando a catequese. Isso é muito legal, isso é bastante interessante a gente pensar, tá certo? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Lembrem lá de visitar o canal do Padre no YouTube. Faz uma maratona com a sua família. Escolhem lá um curso que tem lá o curso de rezar com salmos, tem o de sexualidade e educação dos filhos, tem o curso de cristologia. Tudo isso vocês fazem acompanhados, é claro, dos seus pais também, para vocês entenderem também as coisas sempre dentro das orientações deles, tá certo? Tá aqui em cima já, Lívia, 11 97184 4380. A igreja tem ficado aberta das 8 da manhã até o meio-dia, né? De segunda-feira até sábado, tá? Aí falando nisso, se vocês quiserem também passar, tem uns livros do padre vendendo na secretaria. Pode procurar lá, tem esse livro sobre envelhecimento, tem livro sobre confissão. Estou atendendo confissão dos paroquianos aqui da São Pedro, né? Com hora marcada. Então, se alguém manda mensagem para mim, não adianta ver pela secretaria, é comigo. Alguns horários eu estou conseguindo atender algumas confissões, mas manda mensagem para a gente poder combinar o horário e você não perder a sua viagem, tá certo? Isso, na página aqui da paróquia, gente, vários horários, tá tendo terço, tá tendo momento de oração a São Miguel Arcanjo, várias coisas, então acompanhem aí, né? A gente agradece aqueles que são dizimistas, aqueles que continuam colaborando, ajudando a paróquia. Realmente é um momento difícil, mas graças à bondade, à generosidade, à responsabilidade do nosso povo, a gente tem conseguido organizar bem esse momento, tá certo? Vamos encerrando a nossa catequese, vamos chegando ao final, algumas pessoas chegando nesse momento, podem aí depois acompanharem o vídeo. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que acompanhe esse nosso final de semana, que a gente possa sempre perceber Jesus presente na nossa vida, se fortalecer mais ainda com a meditação da Palavra de Deus. Vamos rezar uma Ave Maria bastante caprichada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado. Visitem lá depois o canal do Padre no YouTube. Assiste lá uns vídeos lá com a sua família para fortalecer mais ainda o entendimento da nossa fé. Fiquem com Deus. E o São Paulo volta a jogar nesses próximos dias. Então reza aí também pelo time do Padre. Tchau, tchau. Deus abençoe.